Olá, sejam todos bem-vindos. Então, vamos compreender hoje, nesta aula sobre a história da China moderna, né, as raízes, as raízes históricas da China atual, vamos compreender basicamente o período que vai da ruptura entre nacionalistas e comunistas pró-soviéticos na China. Um período que vai de 1927 a 1937. Então esse é o nosso recorte aqui histórico. Vamos entender o que se passou nesse período. Adianto desde já que essa é uma época de guerra civil, em que nacionalistas estão em conflito com comunistas pró-soviéticos, na verdade subservientes à internacional comunista, né? E no final das contas a União Soviética de Stalin. Então vamos compreender melhor, mas antes gostaria apenas de lembrá-los que em outro momento, dos anos de 1920 até o começo de 27, havia a aliança, uma aliança entre comunistas e, portanto, Moscou, e o Partido Nacionalista, ou Kuomintang, que havia sido criado por Sun Yat-sen. Depois, mesmo depois da morte de Sun Yat-sen, não é? O próximo líder do Partido Nacionalista, o Wang Xing-ei, continuou favorável à aliança com Moscou. Porém, os nacionalistas, mesmo com o apoio financeiro, militar e, de certa maneira, com o apoio logístico e num certo sentido de adestramento militar que Moscou, a União Soviética, fornecia, os nacionalistas foram ficando desconfiados. Esta desconfiança dos nacionalistas em relação à União Soviética se intensificou a partir do Congresso do Partido Nacionalista que ocorreu em 1926. Neste congresso se percebeu o seguinte, né, liderado por Wang Xing-ei, que por sinal era muito simpático a uma figura de um professor que havia se tornado um militante comunista, que era Mao Tse-tung. Neste congresso, os nacionalistas perceberam que 1/3 dos delegados, dos membros congressistas, eram comunistas de fato. Outro terço se designava, se autoproclamava como de esquerda, né? De esquerda, mas portanto assim pró-socialista, né? Talvez assim algo como moderados. Portanto, a partir desse congresso, os nacionalistas perceberam que a União Soviética havia infiltrado agentes comunistas no Kuomintang. Por causa disso, o comandante em chefe do Partido Nacionalista, o comandante-chefe militar do partido, Chiang Kai-shek, decide romper a aliança de nacionalistas e comunistas em 1927, mais precisamente em abril de 1927. Por causa desta ruptura, os comunistas pró-soviéticos, enfim, comunistas esquerdistas de modo geral, foram perseguidos pelo Partido Nacionalista, que havia descoberto uma documentação expondo as conexões criadas por Moscou na China, não é? Portanto, especialmente na cidade de Xangai, ocorreu um massacre de aproximadamente 300 comunistas. Porém, apesar desse massacre, dessa luta que ocorreu em Xangai, a sede do Partido Comunista Chinês e a liderança permaneceu intacta. Quer dizer, a liderança do PC chinês permanece intacta e estabelecida na cidade de Xangai, não obstante a perseguição que havia sido desencadeada por Chiang Kai-shek.
Nesse contexto de ruptura, Stalin, a União Soviética de modo geral, fica bastante preocupada. E a primeira medida que a União Soviética de Stalin decide tomar é retirar os contingentes comunistas do Partido Nacionalista. Então, um setor, um grupo do exército nacionalista pró-comunista se rebela, se amotina e se afasta, se distancia, vai embora, rompe com o Partido Nacionalista e se dirige para Nanchang. A ideia talvez mais básica que a União Soviética e os comunistas chineses tinham é que esse contingente militar que estava em Nanchang, que havia se separado dos nacionalistas, se deslocasse para o sul para que pudesse receber na região ali sudeste ali do litoral chinês um conjunto de armas que chegariam em navios vindos de Moscou, da União Soviética. É nesse contexto que também a União Soviética envia um novo agente chamado Bezo Lominadze. E esse Bezo Lominadze foi, portanto, enviado em missão para a China para rearticular o Partido Comunista Chinês após a ruptura que havia sido feita por Kai-shek. Numa reunião de emergência, em 7 de agosto de 1927, Bezo Lominadze acaba promovendo Mao Tse-tung na hierarquia do Partido Comunista, mas Mao Tse-tung, após essa promoção, articulou um estratagema, porque a intenção do Mao Tse-tung, na verdade, era controlar, liderar contingentes militares para ele mesmo. Portanto, uma vez que havia sido promovido, Mao Tse-tung se dirige a uma das sedes do Partido Comunista Chinês, ao sul. Ele propõe uma revolta, uma rebelião na província de Hunan, uma rebelião de camponeses. Só que, na verdade, esta rebelião que Mao Tse-tung propôs ao Partido Comunista Chinês, em Hunan, era parte da estratégia. Por quê? A ideia é que, quando a rebelião começasse, a rebelião de camponeses, aquele contingente militar comunista que havia saído das fileiras do Partido Nacionalista, e aquele contingente se deslocasse para Hunan, ou para uma região próxima de Hunan, para que o Mao Tse-tung pudesse receber o controle destas tropas. O plano não saiu precisamente como ele havia imaginado, mas de um jeito ou de outro, Mao Tse-tung conseguiu, após propor a revolta de camponeses, ele conseguiu desviar aquelas tropas para onde ele estava posicionado. Só que, após conseguir desviar estas tropas, ele mesmo abortou o plano da revolta camponesa. Na verdade, a ideia dele não era que houvesse uma revolta camponesa, mas que as tropas se dirigissem até ele para que ele pudesse deslocar aquelas tropas para outra região estratégica. E foi o que ele fez precisamente. Após o desvio das tropas e após ele, como um membro de destaque do partido, haver estabelecido controle sobre elas, ele decide então migrar para a região montanhosa de Jingang. E lá ele cria uma base de operações nas montanhas uma vez liderando as montanhas e ficando numa posição geográfica estratégica, ele passa a viver, na verdade, de saques e de atividades bandoleiras, enfim, de invasões a propriedades rurais. E nesta época, nas proximidades das montanhas de Jingang, Mao Tse-tung cria um verdadeiro terror nesta região, quando expurgos e assassinatos públicos são realizados, obrigando que a população local assistisse àqueles atos públicos de assassinato. Quer dizer, a população local deveria ver os assassinatos, os massacres públicos de maneira compulsória, né? Então, desde muito cedo, Mao Tse-tung usou o medo e o terror
como armas, não é? Para estabelecer e fortalecer a sua posição de liderança sobre o exército e sobre as pessoas, o que na verdade causava uma intensa revolta dos camponeses e dos moradores locais contra esse tipo de atitude. A partir de abril de 1928, outro contingente militar daquele grupo que havia saído dos nacionalistas decide se dirigir para aquela base de Mao Tse-tung nas montanhas, que havia se tornado um ponto de referência, e acaba juntando-se às tropas de Mao. Essas tropas vindas em 1928 eram lideradas por um comunista bastante fiel ao partido e a Moscou, que era o Zhu Di. E neste mesmo ano de 1928 ocorre um congresso. Foi o 6º Congresso do Partido Comunista Chinês em Moscou. E esse congresso ocorrido em Moscou destacou a figura do Mao Tse-tung, não é? Como uma figura central e uma liderança importante para as tropas comunistas estabelecidas nas montanhas de Jingang, e decidiu-se que Mao Tse-tung teria uma concessão. Não é? O pedido que ele havia feito para os comunistas soviéticos foi atendido e Mao Tse-tung se tornou senhor de fato, oficialmente, daquelas tropas que haviam se estabelecido nas montanhas. Nesta mesma época, Chiang Kai-shek havia consolidado seu poder ao derrubar o governo de Pequim. Porém, Kai-shek, a partir de 1928, ele era o líder da China, mas era um líder teórico, um líder nominal, mas, de fato, ele enfrentava uma série de problemas, porque as medidas que Kai-shek queria implantar na China não estavam sendo aceitas pelos senhores de província. Kai-shek desejava criar um grande exército unificado e centralizado, um exército nacional chinês, hierárquico, centralizado, que não estivesse mais subordinado aos senhores de província. E nesse contexto, os senhores provinciais, os chefes militares de província, a nobreza de província, decide se revoltar e se rebela contra o Kai-shek. Então, Chiang Kai-shek, nesse contexto, a partir de 1928, tem de lutar contra dois grupos. Por um lado, os nacionalistas estão lutando contra os comunistas apoiados por Moscou, e por outro lado, os nacionalistas estão lutando contra os senhores de província, que estão impedindo a criação de um exército centralizado. Então, uma questão bastante problemática para os nacionalistas e que beneficiou a mobilização, o manejo das tropas comunistas, que acabaram sendo beneficiadas por esse conflito entre os senhores locais e os membros do Partido Nacionalista de Kai-shek. A partir de 1930, Moscou começou a cogitar a tentativa de criar um Estado comunista na China. Porém, os nacionalistas tinham uma grande força militar, haviam conseguido formar, articular uma resistência bastante forte, e até esse momento os comunistas pareciam numa posição de desvantagem. Acontece que nesse contexto histórico também, paralelamente a esses fatos que eu estou mencionando, nos anos 30 o mundo estava numa situação muito complexa. Lembre-se que em 1929 ocorreu a crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, uma crise financeira e econômica bastante intensa que atingiu as potências industriais europeias como Inglaterra, França, Alemanha, que já estava numa situação de falência depois da Primeira Guerra Mundial, e então, de modo geral, os países europeus, ocidentais, estavam num momento de fragilidade. Contudo, havia uma potência industrial que estava tentando expandir a sua influência e realizar uma expansão de fato geográfica no interior da China. Esta potência era o Japão, que havia invadido a região da Manchúria e estava procurando criar um estado pró-japonês nesta região. E em 1937, a partir, na verdade, de 1936 para 37, os japoneses, Tóquio, decide realizar uma expansão agora em direção ao leste da China.
é nesse contexto da ameaça japonesa, não é, de criar um Estado pró-japonês em território chinês, que a União Soviética de Stalin, preocupada, decide incentivar uma nova aliança temporária, provisória, entre nacionalistas e comunistas. Stalin procura tecer uma aliança entre Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung. Ambos, Kai-shek e o Mao Tse-tung, nenhum dos dois, desejava que esta aliança fosse estabelecida, mas devido àquela conjuntura, àquela realidade da presença japonesa, comunistas do PCC e nacionalistas do Kuomintang criaram uma frente unida para deter a invasão japonesa. Então vemos que do período que vai de 1927 a 1937, a China está submersa numa guerra civil envolvendo comunistas, nacionalistas e nobres de províncias, senhores provinciais. E ali da metade da década de 30 para 1937, há um aumento da presença japonesa na região da Manchúria e depois em direção ao leste. E assim é criado, a partir de 1937, uma aliança provisória, uma frente unida, certo? Na nossa próxima videoaula seguiremos com este assunto e veremos como se deu, quanto tempo perdurou esta frágil aliança entre nacionalistas e comunistas. Vale lembrar que o Partido Comunista, por um lado, era apoiado pela União Soviética, e o Partido Nacionalista, bom, ele era mais bem visto pelas potências ocidentais, inclusive pelo próprio Estados Unidos da América, que preferia apoiar o Chiang Kai-shek. Então veja, há todo um cenário bastante complexo. Espero que tenham gostado da aula. Caso tenha gostado, dê um like. Até a próxima! Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.